Senhor nosso Deus. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, o que já chegou a vós em todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Versículo 7. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, agradeço por essa oportunidade. Quero pedir que o Senhor use a minha vida, Deus, para falar com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar, se acomodem, né? Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é poderosa, amém? Ela é o nosso alicerce, ela é o nosso guia. A palavra, ela aponta o caminho que vai te levar à vitória, à bênção, a vencer, a ter uma vida de paz, mesmo nesse mundo tão tenebroso que a gente vive hoje. Então olha que interessante isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Colossenses, a fama que essa igreja tinha. E a fama é algo que para muitos não importa, não é? Eu lembro que o Espírito Santo falou aqui a semana passada a seguinte frase: tem pessoas que não se preocupam o que vão falar dela, mas o que falam de você. Pelo menos 70% do que as pessoas falam ao nosso respeito é verídico. Tem aquelas pessoas que levantam falso testemunho, não é verdade? Aquelas pessoas que mentem contra você. Mas a nossa fama, ela é importante também para Deus. Porque aquilo que as pessoas veem através da nossa vida, Deus vê ainda mais. Porque Deus, ele sonda os nossos corações. E a fama, olha só, da igreja de Colossenses era essa: uma igreja conhecida pela sua fé e pelo amor aos santos. E a gente para pensar e fala assim: poxa, pastor, e às vezes eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam, às vezes eu não me preocupo, mas a grande verdade, eu preciso me preocupar com aquilo que eu tenho apresentado a Deus. Qual é a minha fama diante de Deus? Qual que é a fama da minha igreja? Quantas igrejas nós conhecemos que na atualidade são conhecidas como igreja fria, não é verdade? Igreja sem direção, igreja que não teme mais a Deus, igreja que escancarou a porta e o mundo entrou lá dentro. A gente conhece pela fama. É ou não é verdade isso? Isso é importante sim diante de Deus. A fama que eu tenho, o pastor Marcelo, ele tem uma fama. Aquilo que é real é o que vale para Deus. Se as pessoas falam mentira, enfim, o que vale para Deus é aquilo que é fato, aquilo que é real, seja bom ou seja ruim. Estamos falando de uma igreja que tem uma fama que agrada a Deus. E por que eles têm essa fama? De um povo que tem fé e um povo que ama o seu próximo, e principalmente os da fé. Porque às vezes, irmão, olha como que a gente entra em contradição da nossa fé. Se entrar uma pessoa aqui agora, que acabou de matar, de roubar, de estrupar, a igreja vai se levantar e vai aceitá-lo. Vai dizer assim: não, é uma alma que Deus pode recuperar. É ou não é verdade? É uma alma que Deus pode transformar. É fato, a Bíblia diz que Deus tem poder para transformar vidas. E esse é o papel da igreja. E eu quero deixar aqui bem claro isso. A igreja que parou de libertar, a igreja que parou de curar, a igreja que parou de confrontar o pecado do ser humano, então ela deixou de ser a igreja de Jesus faz tempo. Porque alguém teve que dizer para mim assim: ô Marcelo, esse rumo aí que você está seguindo está errado. A vida que você leva está errada. Então quando a igreja deixa de confrontar o nosso erro, o nosso pecado,
é porque deixou de ser igreja de Jesus faz tempo. É que nem um pai, quando vê o filho fazer alguma coisa errada e não fala nada. Ele deixou de ser pai faz tempo. Ele permitiu que o pai fizesse tudo aquilo que ele quer fazer. Porque pai não é só aquele que leva comida para casa, que dá roupa, que dá tênis. Não, pai é aquele que está lá, sabe, um olho, é que nem diz o ditado, é um olho, né, no peixe e outro no gato. Eu estou de olho no meu filho e com as pessoas que ele anda, o que ele faz, porque o mundo é tenebroso. E para levar um jovem para a droga, para o crime, para a prostituição é muito fácil. Então, se eu não tiver atitude de pai, tem pai que acha assim, que ser pai é dar tudo que o filho precisa. Não, eu sou um bom pai. Por que você é um bom pai? Porque tudo que o meu filho pede, eu dou para ele. Ele pede, acabou de sair um tênis, eu compro. O meu filho quer dinheiro para sair, eu dou também. Isso é ser pai? Não. Não. Deus dá tudo para a gente? Não. A grande verdade é essa. Você tem tudo hoje que você quer? Mas aí Deus fala assim, eu sei que Deus tem poder para dar. Tudo que Ele quiser, Ele pode dar para a gente. Mas por quê? Porque se Ele der tudo que a gente pede, já imaginou a bagunça que não ia virar o povo de Deus? Já pensou se Deus desse tudo o que você quer? Ou o que eu quero? Será que eu estaria aqui pregando se Deus me desse o carro dos sonhos? A casa do sonho, o dinheiro que eu almejo? A chácara que eu quero ter com piscina? Será que eu estaria hoje pregando aqui? Então, se Deus me desse tudo o que eu quero, sem medir a consequência desse ato, ou que esse ato pudesse me desviar, então Ele teria deixado de ser pai o quê? Faz tempo. A igreja que não cura, que não liberta, que não ensina a palavra, que não corrige, deixou de ser igreja de Jesus faz tempo. Que não ama, que não tem fé, deixou de ser igreja de Jesus faz tempo. Que não prega o amor, que não prega a fé, que não prega a santidade, que não bate o pecado. Porque, irmão, o que te destrói é o pecado. O que acaba com as pessoas que creem em Deus é o pecado. Não tem outra coisa que possa resistir. Não tem outra coisa que possa, vencer o cristão quando ele está com a vida no altar. O inimigo sabe. Ele fala assim, aquele ali eu posso derrotar ele, porque ele tem uma porta aberta. A mesma forma que eu tenho diante de Deus, eu também tenho no mundo espiritual. Ou seja, tanto a luz como as trevas sabem a vida que eu levo. Agora você imagine as trevas olhando para a igreja de Colosso e falando assim, peraí, aquela igreja lá é uma igreja de fé e que ama o próximo. Imagine o inimigo das nossas almas olhando para mim, para você, falando assim, ali aquele rapaz, aquela moça ali é uma pessoa de fé, é uma pessoa que ama o próximo, é uma pessoa que obedece a Deus. Sabe, ele está tremendo de medo. Ele fala, o que a gente vai fazer? Está cheio de fé, ama como Jesus mandou ensinar, ensinou a amar. Já pensou? Ele vai apontar para você e falar assim, ali o negócio é mais embaixo, ali é crente que dá medo. Olha que interessante isso. O crente está perdendo para ele mesmo. Ele perde para o sono, ele perde para a novela. Irmão, a novela é tão antiga que ainda tem gente que assiste novela. Mas a igreja proíbe? Não. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu fico 3, 4 meses, 5 meses pendurado, sabe, numa novela, e estou ali sendo induzido por tudo que ela ensina, e a minha vida está sendo destruída. Como que uma pessoa de fé vai ficar 6 meses assistindo uma porcaria de uma novela? E a vida dela indo para o buraco. Em vez de ela estar fazendo outra coisa, em vez de ela cuidar da casa, fazer a janta mais cedo, ouvir um louvor, ler um livro, ler a Bíblia, orar, cuidar dos filhos, se preparar para a hora que o esposo chega. E o marido também. E o marido também, se tem alguma coisa que tem algo afastado da sua família, aí. Está aí o segredo. O cristão perde para ele mesmo. Qual é a fama que você tem no mundo espiritual? Mas Deus chama eu pelo nome. É verdade, Ele te chama pelo nome, mas se você tiver pecado, Ele não vai encobrir o seu pecado. Mas o inimigo das nossas almas chama você pelo pecado. Chama você pelo pecado. Porque quando ele chama você pelo pecado, ele te acusando assim, você deixou o caminho de Deus, agora você está na minha mão. Então vamos ver aqui a fama da igreja de Colossenses. Amém ou não? Olha que interessante isso. Como eu citei aqui,
Algumas igrejas são conhecidas por serem frias, mortas e indiferentes. Eu não posso deixar de falar isso, irmão. Como é que o cristão ele é indiferente? Se você tem sido indiferente, então tem coisa errada na sua vida. Por exemplo, eu estou vendo algo errado, mas eu não me manifesto. Eu estou vendo coisa errada e eu me calo, eu podendo fazer algo. É que nem Pilatos. Lembra quando Pilatos lavou as mãos? Ele era um homem que podia falar assim: eu não vai crucificar Jesus, embora era o plano de Deus, mas ele podia ter manifestado a Deus o que ele sentiu, que Jesus era inocente. Só que ele lava a mão dizendo assim: ó Deus, se tiver algum problema aí no mundo espiritual, ele foi indiferente. Ele lavou as mãos para se livrar de uma culpa. Ele foi indiferente. Tem muito cristão sendo culpado diante de Deus, mas está lavando as mãos, ele está agindo com indiferença, ele não se manifesta. Isso aqui é a fama que nós temos diante de Deus. Deus está olhando para a minha vida e fala: deixa eu ver se o meu filho é indiferente ao pecado, deixa eu ver se ele é indiferente à minha palavra, à minha igreja. Eu preciso ver isso. É claro que tem que ser dito com amor, com sabedoria, mas se eu sou indiferente àquilo que é contrário à vontade de Deus, então a minha fama diante de Deus não é boa. Eu tenho que manifestar a minha fé com inteligência, com amor. Vou repetir, mas a minha fé tem que ser manifesta. É que nem a pessoa entrar aqui toda arrebentada, toda em pecado. A primeira coisa que a gente vai fazer é acolher como igreja, amém ou não? É dar um abraço nela e falar: não, eu vou orar por você. Só que aos pouquinhos a gente vai falar assim para ela: ó, você tem que tirar isso da sua vida. Enquanto você não tirar o pecado, a sua vida não vai ser abençoada. Se a pessoa estiver aqui e ninguém falar isso para ela, então a igreja é indiferente. Ela não se manifestou, ela não se posicionou. Crente tem que se manifestar e tem que ter posição. Tem que ter posição, tem que estar posicionado. Quem que está vindo aí? Está vindo um cara muito famoso, então eu vou mudar o meu comportamento por causa dele? Não vou. Eu vou respeitá-lo. Se for, por exemplo, digamos que entre aqui um presidente da república, a gente tem que respeitar. Deus falou que a gente tem que, além de respeitar os nossos líderes, os governantes, tem que respeitar. É uma autoridade, é ou não é verdade? Vamos, se entrar um policial militar, nós temos que respeitar. É uma autoridade. Um guarda de trânsito, quando fala bem, você tem que respeitar. Só que o meu comportamento, a minha posição de servo de Deus, isso aí eu não posso mudar. Quem está falando que agora pode? É o presidente. Então eu também vou concordar com ele. Isso é ser indiferente. Isso é ser um grande oportunista. O que mais tem dentro da igreja de Jesus hoje é oportunista. Eu vou ficar aqui. Eu não vou me manifestar porque eu não quero mostrar para a pessoa que eu sou contrário ao pecado dela. Porque amanhã, quem sabe aparece uma fatia. É isso, irmão. É a pessoa entrar dentro da igreja e sair vazia, e sair pior. Ninguém falava para ele: enquanto você não se arrepender, enquanto você não se consertar, enquanto você não entregar a sua vida para Jesus, o diabo vai fazer festa. É ser indiferente. A pessoa entra e sai, se alegra, canta alguns louvores, revê alguns amigos, mas o mal que está dentro dela, agindo na casa dela, não é confrontado. Milhares de igrejas hoje, é esse posicionamento que elas têm. Pessoas indiferentes. É que nem quando uma amiga fala assim para outra: olha, eu acho que eu vou por esse abismo aqui. Aí a pessoa fala: eu não vou contra a minha amiga. Amiga, você que sabe. Isso é ser indiferente. Sabendo que a pessoa está indo para o abismo, mas não teve coragem de falar. Porque eu não quero perder a sua amizade. Eu prefiro ver você quebrar a cara e depois, quem sabe, eu poder te ajudar, ao invés de, mostrar a minha posição. Eu não quero pessoas assim do meu lado. E você também não deve querer. E digo mais, que Deus não deixe pessoas indiferentes assumirem outras igrejas desse ministério. Nós temos que ter posição. E a posição é a Bíblia. Amém ou não? A Bíblia tem resposta para tudo. Pastor, o que o senhor acha disso? Vamos ver na Bíblia. O que o senhor acha? Vamos ver na Bíblia. Vamos pesquisar. A gente não sabe tudo. Vamos dar uma olhada lá. Enquanto você for indiferente, a sua vida não muda. Você tem que tomar uma posição. Eu decidi entregar a minha casa para Deus. Nós oramos aqui. Então agora a minha casa é de Deus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus,
tinha muitas coisas. Tinha um altar lá na casa da minha mãe. Tinha um altar, tinha sino, tinha um monte de coisa. E quando eu aceitei Jesus Cristo, eu já citei isso aqui, mas eu vou repetir. A gente tinha mania de ter aquelas bebidas na estante, né? Sabe, claro, entenda como você quiser. Naquele momento, para mim, aquilo era um absurdo. E eu acho que é também absurdo. Hoje eu acho que ainda é. Só que a gente é mais maduro na fé. Só que quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fui na casa e comecei a jogar tudo fora. Eu entendi que aquilo lá era maldição. Eu estava indo contra a palavra de quem? De Deus. Se eu fosse indiferente, a minha família hoje não servia a Deus. Eu não tinha me convertido. Quando eu entendi a verdade, falei, vou tomar uma atitude logo. Peraí, isso aqui é maldição? Tira fora. Isso aqui é maldição? Tira fora. Isso aqui é idolatria? Tira fora. É assim que a gente vai vencer. É assim que a gente vai vencer. Não fique pensando você, irmão, olha só, que a alegria do culto é suficiente para mudar a sua história. Se eu trouxer aqui um grande palestrante que pula, dá cambalhota e fala que vai acontecer, peraí, Deus ele tem poder para fazer, amém ou não? Mas Deus vai te chamar aqui e vai falar, meu filho, o que eu tenho para você não é só um milagre que você veio buscar. O que eu tenho para você não é só a cura de uma enfermidade, só uma libertação, ou só uma bênção que você veio buscar no seu casamento, no seu filho. Não é isso. Eu quero ter uma vida, eu quero que você tenha uma vida comigo. Deus tem muito mais. Então o que Deus pensa disso? O que Deus pensa? Sabe da minha vida hoje? O que Deus tem para mim? Isso a gente tem que buscar. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante. E por que essa igreja tinha essa fama? O que levou eles a ter essa convicção? Olha só, olha que interessante isso aqui, ó. O primeiro ponto que fez com que a igreja de Colossenses tivesse essa fama de ser uma igreja de fé e amar o irmão, eles tinham plena confiança em Jesus Cristo. Plena confiança em Jesus Cristo. E o que significa isso? O que significa? Eles não tinham dúvida da palavra de Deus. Tudo que Jesus mandava a eles, faziam. Fé não é só você falar que tem fé, eu tenho fé. Não, fé viva é aquela fé que eu pratico. Amém ou não? Peraí, Jesus está falando aqui que é assim que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Isso é fé. Isso é fé. Porque as pessoas lá fora também creem em Deus. Qualquer pessoa, é claro, tem o ateu, tem o à toa lá fora, tem. Mas é difícil você achar. Se você for ali agora, olha só. O cara que está traficando, ele crê em Deus. O cara que está bebendo, está fazendo, crê em Deus. Se você para na prostituição, crê em Deus também. Eu estou falando de uma fé que leva a você, primeiro ponto, a ser salvo, e as demais coisas vêm na sequência. É a fé que eu li, amém? Eu criei e obedeci. É essa a diferença da sua vida. Ah, estou dentro da igreja, eu creio em Deus, mas será que quando você lê a Bíblia, você obedece? Deus mandou eu pedir perdão. Você pede perdão quando você erra? Deus mandou perdoar. Você perdoa? A Bíblia é clara. Se você não perdoar, você não vai receber o perdão de Deus. Olha o peso disso. Deus fala para você assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. E você fala: eu não tenho tempo nem para mim. Eu estou cansado, eu estou com sono. Mas Deus te deu uma ordem. Então a igreja de Colossenses era uma igreja que acreditava. Eles aprendiam de Deus e praticava. Isso é fé. A fé é isso. Achar que Deus existe, irmão, todo mundo acha. É um ou outro aí, mas quando aperta o cara, o primeiro nome que ele chama, o cara fala assim: eu sou ateu. Aí quando ele vê quando ele vê aquela foice, sabe aquela foice, o primeiro nome que ele chama é o nome de Deus. Você não é ateu? Ai meu Deus, mas peraí, você não é ateu? Escapuliu. Ou não é assim que acontece? A fama era boa. O primeiro ponto é que eles tinham convicção. Convicção. Eles tinham plena confiança e fé em Jesus. Você tem? Eu acredito que o que tem sustentado a minha vida diante de Deus, esses 22 anos que a gente prega o evangelho, eu e a minha família, é porque eu tenho fé em Deus. Claro, Ele me sustenta, ou seja, Ele me dá fé. Amém ou não? Se eu cheguei até aqui, porque quem me sustentou? Foi Deus. Eu aprendi a crer. Eu aprendi a crer. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a viver na abundância e na escassez. Tem pessoa
que Deus ele fala assim, nem posso abençoar essa pessoa. Eu sempre tenho que deixar alguma coisa na vida dela para ela ativar a fé. Se eu abençoar por completo, ela desvia. Aquele problema que você tem, que você às vezes reclama, infelizmente é esse problema que tem te sustentado ainda na presença de Deus. Porque se resolver, você some e nunca mais se aparece. Está cheio de pessoa que passou por aqui. Está cheio de pessoa ingrata diante de Deus. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Deus fala assim, eu queria fazer na sua vida, mas você vai sumir. Então eu vou deixar lá, sempre vou deixar uma peleja, porque aí você está ali, ai Deus me ajuda, já pensou? O Senhor olha e fala assim, aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos, 40 anos dentro da igreja, orando por uma situação, eu falo assim, Deus, o Senhor não nos responde. Deus fala assim, eu até queria, só que se eu operar nessa situação aí, você me abandona. É isso que tem sustentado você. É isso que tem feito você orar, ler a Bíblia, jejuar. Isso é um absurdo. Isso mostra o quanto nós somos fracos. Eu preciso vencer primeiro aqui. Quer ser abençoado? Aprenda hoje com a igreja de Colossos. Olha, aprenda hoje. Primeiro ponto é ter plena confiança na palavra de Deus. Obedeça. Obedeça. Amém ou não? Olha só. Outra coisa, está aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que fala aí, Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha só, irmão, que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu não estou aí, de corpo, mas eu estou alegre, eu estou muito feliz, eu estou festejando, porque a fé de vocês está em alta. Vocês continuam crendo. O apóstolo Paulo, em relação à igreja de Colossenses, porque a fé deles, o que era? Constante. Eles não tinham dúvida. A gente não pode ter dúvida. Mas pastor, é difícil. A Bíblia fala que Deus, Ele nos ajuda, amém ou não? Eles eram firmes. Os mares, os ventos, ou seja, as dificuldades, as lutas. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei. Deus te acode? Acode. Deus, Ele socorre? Socorre. Eu creio que Deus já entrou até com providência no que você veio buscar. Quem crê, diga eu creio. Só que agora Deus está te chamando aqui. Fala, vem cá, filho. Aqui não é aqui, eu não quero te dar um bezetacil. Eu não quero te dar um bezetacil para curar a sua gripe hoje e daqui a um ano você pegar ela de novo. Eu não quero te dar um bezetacil, sabe, para passar essa infecção e daqui a alguns meses você pegar ela de novo. O Senhor está dizendo para você, não. Eu quero que você alicerce a tua vida na rocha. Alicerce. Então a fé deles era provada nas lutas. Quantos milhares de cristãos abandonaram a Jesus pelas lutas? Fala, poxa, é verdade. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha abandonou tudo. Mas por quê? Porque ele não alcançou o que ele queria. Orando há anos, mas eu não posso desistir. Jesus é o caminho, a verdade, o que ele é? A vida. Vamos ser sinceros com Deus? Quem já entrou aqui chorando, desesperado, com medo? Levanta a mão assim. Quem já entrou aqui dizendo, ai meu Deus, não vou conseguir, cabisbaixo. Eu também já entrei. A gente passa por luta. Eu também já entrei aqui. Você, mas o pastor não pode falar isso, então o pastor não pode falar a verdade? Diga-se de passagem que a maior luta da igreja é o pastor. Só que eu tenho que continuar. Quantas vezes você pensou que você ia morrer e Deus te livrou? Posso ouvir glória a Deus por isso ou não? É ou não é verdade? Quantas vezes você falou, está tudo acabado, e Deus entrou com providência? Sabe aquela situação que você fala, agora já era? É que nem o sentimento do Lula agora, né? Agora já era. Não tem mais jeito, mas não tem mesmo, porque Deus não está. Quantas vezes nós entramos assim na casa de Deus e agora estamos fritos, rapaz? Nós estamos fritos, achando que a gente vai ser destruído, que acabou tudo. E você, sabe, você entra, você se alegra, Deus te fortalece, você vai embora preocupado. No outro dia, as coisas se resolvem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é vivo, amém ou não? Amém ou não, igreja?
Quantas pessoas aqui conhecem Deus de contigo andar? Qual a sua reputação diante de Deus? Eu sou o pastor Marcelo quando eu estou na igreja. Quando eu estou fora da igreja, o que adianta? A gente tem que lutar para ser santo. Eu também tenho. Os pastores aqui têm, os obreiros, diáconos, todos temos. Estou entendendo isso? Temos que lutar. Qual a sua reputação diante de Deus? Deus olhando lá para a igreja, se o apóstolo Paulo, que é homem, que não consegue sondar o coração, vendo as atitudes, os frutos da igreja, já está alegre? Oh, maravilha, glória a Deus! Lembra que eu disse aqui? Bom que todas as igrejas, vai postar? Então fala, bom que todas as igrejas de Jesus combatessem as drogas, porque é a praga do século. Mas o pastor não quer libertar. O pastor não quer libertar, não quer ter trabalho. A grande maioria quer que o povo entre na igreja, tapinha nas costas, dízimo e oferta e vai embora com o seu demônio. Vai embora com o seu demônio. Se vira para mas não é aqui que ele tem que ser liberto e curado? Como é que vai ser liberto e curado? Não é confrontando o primeiro pecado? Porque se eu não tirar o pecado, ele volta. E volta 7 vezes pior, sim ou não? Você tem que falar. Todo mundo tem que ouvir isso. Tem que ouvir isso. E eu vou falar sempre que eu puder. Uma hora vai chegar em alguém, em algum pastor vai verdade. Eu estou com o meu povo lá, estou com uma multidão de gente lá, que não tem compromisso com Deus, que não vai para o céu, endemoniado, o diabo está fazendo festa, e nós estamos tudo aqui, ó, pulando e cantando louvor, e festinha para lá e para cá. E aí? Mas e a salvação? Mas é isso que o povo quer? Mas a responsabilidade é do pastor da igreja. Eu também quero, mas no Espírito, amém ou não? Eu também quero, mas no Espírito, sim ou não, igreja? Se não combate o pecado, irmão, deixou de ser igreja de Jesus faz tempo. Ninguém aqui é perfeito. Somos pecadores, infelizmente, amém ou não? Mas deixou de combater o pecado, deixou de ser igreja de Jesus faz tempo. Não vou combater o pecado, porque eu vou entristecer o irmão A, o irmão B. Você prefere que ele vá para o inferno, e você vai ser indiferente. É por isso que eu sou muito amado. A mesma coisa que eu prego para vocês, eu também procuro fazer aqui. Amém ou não, igreja? Então, qual que é a sua reputação diante de Deus? Como que Deus te vê? Como um servo, alguém que está se esforçando, alguém que está lutando para servi-lo? Olha só. Como é que é? Você precisa se preocupar com isso. Pô, vou colocar um gel assim na cabeça, uma roupa bonita, para as pessoas me verem. Não é assim? Para as pessoas me verem, eu quero estar bem arrumadão, com gel, cabelo nos olhos. Mas e Deus? As pessoas não se preocupam como é que Deus está vendo ela. Não adianta, irmão. Não adianta. Para a gente encerrar, eu vou ler 2 versículos aqui. Uma igreja de fé, que amava o próximo e que dava muitos o quê? Frutos. A gente leu aqui, ó. Olha lá. Qual que era a causa? Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo, este Evangelho vai frutificando. É um Evangelho de resultado que a gente prega aqui. O Evangelho de verdade, ele tem que dar fruto. Pastor, eu não tenho a minha conta lá cheia de dinheiro, mas o meu casamento foi restaurado. Pastor, eu não tenho a casa do sonho, eu não tenho a Ferrari do sonho, mas graças a Deus, olha, a minha filha foi liberta. Graças a Deus o meu filho agora trabalha, é honesto. Isso é o papel do Evangelho. As outras coisas o quê? Isso é fruto. O que é isso aqui? Não é fruto? Não é restaurar vidas? Não é alcançar vidas para Jesus? Então a igreja era reconhecida pela fé, amor aos santos e automaticamente o Evangelho de resultado. Por isso que eu estou falando para vocês. Quando eu entro na presença de Deus, entrego a minha vida e obedeço, é impossível, irmão. É impossível não vencer. As coisas vão acontecer na minha vida. Você fala, hoje eu sou feliz. Mas pastor, eu não tenho nem comida em casa. Deus vai prover, sim ou não? Mas a maior alegria o que é? É a minha salvação. E por que eu dei esse exemplo? Eu vou inverter o exemplo. Eu posso ter um banquete na minha casa. Se eu não tiver Deus também não adianta nada. O que eu prefiro? Eu prefiro ter um banquete com Jesus, né? Agora, para estar com Jesus, eu preciso crer e obedecer. Vamos lá em 1 Coríntios. Volta um pouquinho para trás, por favor.
Eu vou ler só mais 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Quem achou, diga amém. Mas nós pregamos a Cristo, o que é, igreja? Crucificado, né? Escândalo para os judeus e loucura para as pessoas lá fora, elas ficam realmente perplexas com o que a igreja ensina hoje. Já pensou? É isso. As pessoas que não conhecem a Deus, como a gente um dia não conhecia, quando ouvia falar de Jesus crucificado, é ou não é? Porque a crucificação de Jesus foi ali que a gente venceu. Ali que ele venceu por nós, amém ou não? Ali que ele disse, está o quê? Consumado. Ele se entregou, ninguém levou ele até lá. Ele se entregou por mim e por você. Para as pessoas é loucura o que a igreja ensina. Santidade, honestidade, ser justo, né? Zeloso. Para eles é loucura isso. Último versículo dessa noite. Evangelho de João, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus é bom. Capítulo 15, versículo de número 8, irmãos. Amém? Olha o que diz aí, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito o que, igreja? Muito fruto. E assim vos tornareis o que? Meus discípulos. E esses frutos aqui, eles são infinitos. Quando eu ganho uma alma para Jesus, eu estou dando o quê? Fruto. Amém ou não? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu faço obra, eu estou dando fruto. Quando eu fujo do pecado, fruto. Estou dando fruto. Eu estou fazendo com que a minha reputação diante de Deus seja agradável. Ele fala, aí, agora sim, você é meu discípulo. Já pensou? Para a gente finalizar, já pensou, irmão? Jesus olhar para você e falar assim, ó, verdadeiramente é meu filho, é meu discípulo, porque crê e obedece a minha palavra, dá fruto, tanto na vida, no dia a dia, como na obra de Deus, na sociedade. Se eu for indiferente, como é que eu vou dar fruto? Se eu passar a mão na cabeça da igreja toda hora, como é que a gente vai dar fruto? Quando ele fala, eu prego Jesus crucificado, está dizendo assim, eu prego uma palavra como ela é. Jesus foi levado até lá por causa do pecado, e o pecado foi vencido ali na cruz, amém ou não? Não é pregar um evangelho que te agrada, mas que não muda nada na sua vida. Não é pregar um evangelho que faz você rir, que faz você brincar, mas quando você chega em casa, está tudo, a desgraça está lá. Você fala, peraí, que Deus é esse aí? Que Deus é esse? Que eu sigo, que eu estou indo buscar, que não acontece nada aqui na minha casa. Aqui não. Aqui não. E não é porque nós somos melhores, é porque aqui nós somos que nem a igreja de Colossos. Nós pregamos o Jesus crucificado, amém ou não? Que ressuscitou, a palavra viva, a palavra que vem, que é dura, mas o final dela é doce, amém ou não? Para mim finalizar com chave de ouro, toda e qualquer repreensão, ela tem a princípio um gosto amargo. Quem gosta de ser chamado a atenção? Mesmo estando errado, ninguém. Já pensou chamar a tua atenção? Ô rapaz, você está errando, meu Deus, está errado, você está fazendo aí, não pode fazer não. Alguém sentiu alegria quando é repreendido ou chamado a atenção? Aí eu fiquei muito feliz hoje. Por quê? Porque eu estava no trânsito e me chamaram a atenção. Está me fechando. Você ficou feliz, você deu glória a Deus por isso. Toda repreensão, a princípio, o que ela causa? Raiva, angústia, tristeza. Alguns abrem a boca e falam a palavra, ou não é verdade? A repreensão, o começo dela, o que é? Já pensou? Ô Tamires, está errado esse documento aí. A princípio você vai falar assim, fala assim comigo, mas você errou. Porque a repreensão, a princípio, ela dói. Mas o final dela, o que ela é? É doce. Agora, se a gente não nos corrigirmos, como que a gente vai ser como a igreja de Colossenses? Ter uma boa reputação diante de Deus. Isso aqui é o segredo para você vencer. Amém? Fé, amor pelo próximo. Olha aí.
É o que Deus está propondo para a gente hoje. Fé e amor pelo próximo. Obedeça a Deus e você vai ser abençoado. Amém? Se coloquem de pé para a gente orar.